Vamos então à terceira parte do 7º capítulo. Nós vimos na segunda parte o Sanzio falando ali sobre o tempo, né? A necessidade que nós temos de usarmos o tempo a nosso favor para aprendermos. E ele continua aqui quando ele diz: figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico. E logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar, abre aspas, circunstâncias reflexas, fecha aspas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão, logicamente, em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Vamos lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos, nós trazemos conosco todas as nossas marcas, as nossas lembranças, os nossos sentimentos, e aqui no caso, né, do suicídio, ele estará com essas marcas, né, esses sentimentos marcados nele, daquela covardia, daqueles sentimentos que ele teve, e como afins atraem afins, ele estará também com espíritos suicidas à sua volta, né, que também lhe trarão essas reminiscências do suicídio, e ele tem que ter muita força de vontade, tem que ter aprendido, tem que ter melhorado para não se suicidar de novo. Ele continua aqui. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. O esclarecimento era valioso e por essa razão interroguei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. E como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Sanzio não se deu por surpreendido e replicou de pronto: como qualquer devedor que, de fato, se empenhe na solução dos seus compromissos, de certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor, de modo a liberar-se tão depressa quanto possível. O grande orientador fez uma pausa de momento como para refletir e continuou: voltemos ao símbolo da planta. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sobre constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado com lamentável produção no tempo devido. Mas, se o lavrador lhe acolhe as necessidades e exigências desde o início da luta, oferecendo-lhe adubo, água e defesa,
tanto quanto, ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, isto é, quando na terra há alma, e tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. Hilário, que acompanhava a exposição fascinado, quanto eu mesmo, pela lógica daquelas palavras sábias e simples, interrogou: e quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores diligentes junto daqueles que recomeçam a luta humana? Sem dúvida, ponderou o ministro. A meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Entretanto, é imperioso entender que, no espírito consciente, a vontade simboliza o lavrador. A vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos. E o adubo, a irrigação e a poda constituem o serviço incessante a que deve consagrar-se nossa vontade na recomposição de nossos próprios destinos. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superar-lhe-á os perigos com desassombro e valor. Então, é a nossa vontade que é o lavrador, que ele simboliza ali. O adubo e a poda é a determinação com que nos pomos a nos melhorarmos, a crescer, a aprender, a nos modificarmos, né? A nossa reforma íntima, construindo assim um abrigo onde podemos, digamos assim, nos recolher durante a tempestade, porque a tempestade vem para todos nós sempre, porque é a forma de nós provarmos que aprendemos a lição. A explicação alcançava-nos a mente qual réstia de sol penetrando um cubículo escuro. Meu colega, no entanto, voltou a considerar: ação por ação, temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. Assim como perpetramos faltas na carne para sofrer-lhes muitas vezes as consequências aqui, é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne? Perfeitamente, confirmou Sâncio bondoso. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, expiações no céu e na terra. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza, exceção feita, naturalmente, aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é compelida a tolerar rijos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Essas dores,
angústias e sofrimentos vários nos suavizam a ficha de espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo campo físico. Tudo que existe no micro existe no macro, tudo aquilo que nós temos na vida espiritual temos na vida de encarnados, é sempre um espelho, né? A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade provecta, habitualmente se confiam nas últimas fases da existência, a ponderação e a meditação, a serenidade e a doçura. As mentes infantis, ainda mesmo na senectude das forças genuinamente materiais, continuam levianas e irresponsáveis, mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem, por intuição natural, da velhice ou da dor para raciocinar com mais segurança, seja consagrando-se à fé nos templos religiosos, com o que asseguram a si próprios mais amplo equilíbrio íntimo, seja devotando-se à caridade, com o que esbatem na memória as recordações menos desejáveis, preparando assim, com louvável acerto e admirável sabedoria, a irrevogável passagem para a vida maior. Concluí pelo olhar de Druso que a nossa entrevista estava prestes a encerrar-se, e por isso aventurei ainda uma indagação. Ministro amigo, compreendendo que há dívidas que, por sua natureza e extensão, exigem de nós várias existências ou romagens na carne terrestre para o respectivo resgate, como apreciá-las do ponto de vista da memória? Sinto, por exemplo, que tenho na retaguarda imensos débitos para ressarcir, dos quais não me lembro agora. Sim, explicou ele, a questão é de tempo. À medida que nos demoramos aqui na organização perispirítica, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mais se nos dilata o poder mnemônico, poder da memória, né? Avançando em lucidez, abarcamos mais amplos domínios da memória. Assim é que, depois de largos anos em serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta. E embora sejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas e, por isso, vemo-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sâncio fitou o diretor da casa, como a dizer-lhe que o horário se esgotara, e Druso lembrou com gentileza que não devíamos reter um instrutor atencioso e complacente. Agradecemos com humildade as lições recebidas, enquanto o ministro voltava à câmara brilhante, onde a neblina móvel passou de novo a adensar-se, apagando-lhe a figura venerável aos nossos olhos. Em breves minutos, o ambiente retomou os característicos que lhe eram habituais e a palavra comovedora de Druso em prece encerrou a inovidável reunião. Então, nós também temos que compreender a necessidade que temos de crescer, de aprender, de melhorar, de nos instruirmos para podermos entender tudo aquilo pelo qual passamos e nos conscientizarmos de que passamos por aquilo que é necessário ao nosso crescimento e ao nosso aprendizado. Vamos continuar estudando no próximo capítulo.